Direto da redação. Eu agora vou ao Rio de Janeiro com a Cláudia Freitas, que eu tenho uma reportagem aqui muito interessante, porque há um projeto, uma entidade está empreendendo um projeto no centro do Rio de Janeiro, que é de resgate da história da Cidade Nova na região do Rio de Janeiro. É um bairro, um entorno que tem no Rio de Janeiro. E você vai saber detalhes agora com a Cláudia Freitas, que já está comigo aqui ao vivo, do portal Eu Rio. Vamos conversar sobre isso. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Então, Roberto, vamos contar melhor essa história, né? O projeto O Circo Crescer e Viver, que é uma entidade que realiza ações socioculturais ali na zona central do Rio de Janeiro, lançou recentemente um projeto que vai resgatar, né, que tem aí a intenção de resgatar a história e a memória do bairro Cidade Nova. Até para a gente poder situar melhor aqui, Cidade Nova, né, o bairro Cidade Nova, é onde hoje fica a Prefeitura do Rio, a Praça 11, ele se estende até ali o Campo do Santana, é cortado pela Presidente Vargas, Avenida Presidente Vargas, né? E se estende até quase a Gamboa. Ou seja, são cerca de 4 quilômetros reunindo instituições e locais que têm assim, grande valor histórico para a memória do Rio de Janeiro. Pois bem, essa plataforma resgata as histórias ocorridas ali, com seus personagens, né, com os fatos importantes. São mais de 270 verbetes que essa plataforma digital ela reúne. Nós conversamos com Renier Santana, ele é diretor, né, de projeto e desenvolvimento do Circo Crescer e Viver. Contou um pouco mais como é que foi desenvolver essa plataforma e os objetivos que eles querem atingir com essa ferramenta digital. Vamos ouvir a entrevista dele. O projeto Cidade Nova Território Inventivo é uma plataforma que envolve tecnologia e memória que busca dimensionar e cartografar os acontecimentos na região da Cidade Nova. Então, a ideia é dar luz sobre os fatos históricos, sociais e principalmente culturais que forjaram o que hoje a gente chama de identidade cultural nacional. Então, desde o samba até a imprensa, esse foi um território que tem muitas contribuições nos formatos que nós conhecemos hoje. Na verdade, a história da Cidade Nova, ela é uma história de muitos apagamentos, muitas transformações, muitos redesenhos do tecido urbano. Sem dúvida, os maiores símbolos disso são a implantação, né, do sambódromo, que ao mesmo tempo caracteriza toda aquela questão cultural do território, da primeira escola de samba e tudo mais. Então é um território que passa a receber, né, a grande festa do carnaval, mas ao mesmo tempo é uma estrutura que gerou muitos transtornos para a população local, que de uma certa forma não abarca, não abraça a população que está ali envolvida no carnaval. Ainda é um pouco excludente o acesso né, a essa grande passarela do carnaval, e sem contar outros fatores, né? A gente tem uma das maiores zonas de alagamento e o sambódromo, a obra do sambódromo acabou contribuindo. Mas eu citaria que talvez a Presidente Vargas tenha sido, né, a grande obra, a grande implantação que mais alterou ali, né, que mais marcou a alteração desse território. Então você tem ali basicamente o fim da Praça 11, o que seria hoje ali onde está o monumento ao Zumbi, né, foi o que sobrou de referência, e você tem toda ali uma alteração, né, da Zona do Mangue. Então muitos locais com essa expansão urbana deixaram de existir. Talvez esse seja o grande marco assim, para a transformação
desse território. E ela corta, né, um pouco a Praça 11, divide do outro lado da Gamboa, da região portuária. Então, sem dúvida, esse foi um grande marco para o território. Foram muitas as personalidades que cruzaram, né, esse território, que se encontraram, que fizeram, de uma certa forma, esse território de encontro. Eu acho que talvez um dos casos mais emblemáticos, né, e memoráveis estejam relacionados à história do samba, que são os quintais, né, os quintais da Cidade Nova, onde a gente pode dizer que foram a gênesis aí da criação dessa identidade do samba e tudo mais. E sem dúvida as tias, né, não só a tia Seata, a tia Alice, eu acho que são as personalidades, né, mulheres muito fortes que estavam por trás, né, desse movimento aí, que iria se tornar identidade nacional, que ia se tornar um caso de amor da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que talvez seja das personalidades mais memoráveis que circularam pela Praça 11, pela Cidade Nova. E são inúmeros, eu convido inclusive todos a visitarem a plataforma. São mais de 270 verbetes, divididos entre personalidades, eventos, né, fatos históricos do território. Sem dúvida, eu acho que todos que conhecerem vão se surpreender com a quantidade de encontros, acontecimentos, de quanta coisa, quanta efervescência cultural, de relação das pessoas, tudo isso, né, que aconteceu bem ali no centro do Rio de Janeiro, bem próximo ali do cotidiano de todos. Pois é, Roberto. Pegando uma carona aí com que o René acabou de citar, da Praça 11, né? Ali também existia o casarão da tia Seata. Esse casarão era frequentado aí hoje pela Nata, né? Da Nata do Samba. Ele já foi demolido e ali foi onde surgiu o primeiro samba gravado no Brasil, pelo telefone, né? Então dá para ver que é um rico acervo urbanístico que essa plataforma agora está reunindo, né? Só dando mais um exemplo, o prédio onde hoje funciona a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fica ali no entorno do Campo do Santana, também está dentro desse acervo, porque ali funcionava o Senado Imperial, né, que foi inaugurado pelo imperador Dom Pedro II. Então, está aí essa reunião aí de fatos, personagens importantíssimos para a memória do Rio. E nós conversamos também com o historiador e professor Rodrigo Rainha, e ele entra aí com a gente no túnel do tempo e conta como é que foi que surgiu o bairro Cidade Nova. Vamos ver na entrevista com ele. Sobre a importância histórica da Cidade Nova. É muito interessante que a gente precisa primeiro entender esse nome, Cidade Nova. O Rio de Janeiro ele é constituído à beira da Baía de Guanabara, e quando o comércio começa a crescer e a cidade precisa expandir, você vai ter a abertura de uma grande rua, conhecida então com o nome de Rua Larga. Essa rua, Marechal Floriano, ela vai dar acesso a toda uma nova área do Rio de Janeiro. De um lado vai crescer o Rio Comprido, a Tijuca, para o outro os caminhos de São Cristóvão, e é justamente em meio a esse espaço que vai se consolidar uma antiga área de mangue passando a ser ocupada. Depois, durante o governo Vargas, quando vai ser definido a abertura de uma grande avenida para ligar a cidade, mais uma vez ela vai se tornar emblemática. Por fim, quando você tem, durante o governo Carlos Lacerda, toda uma necessidade de melhoria da ocupação do centro da cidade, uma parte da população vai ir para cantos daquele entorno. Crescem as áreas relativas à Praça 11, crescem as relações do entorno do Estácio, e aquela área que antes era a Cidade Nova foi ocupada por núcleos de populações negras que vinham expulsas de outras áreas do centro da cidade e que passavam ali a estar colocadas no que antes era a periferia da pequena África
como área central. Na tentativa de melhorias e transformações da cidade, foi ali também escolhido um novo espaço para a organização da Passarela do Samba. Darcy Ribeiro, com seu projeto, cria naquele entorno o uso da Avenida Marquês de Sapucaí. Um grande prédio para abrigar a Prefeitura do Rio de Janeiro será construído e hoje ainda é icônico na região. Várias tentativas foram feitas de abertura e reforma daquele espaço. Durante o governo Brizola, depois durante o governo Rosinha, tentou-se pensar em centros de memória, para que ali não fosse perdido tudo o que representava a região. Infelizmente, acabou se notabilizando como área de prédios, negócios, ou como uma área de ocupação incipiente, deixando, infelizmente, a região perigosa como a gente conhece hoje. Tá aí, Roberto, então, a declaração do historiador Rodrigo Rainha, né? Ele associa até os fatos que o Renier já havia comentado na entrevista dele anterior, né? Associa fatos políticos também, né? Faz associação política e a gente consegue, entendendo melhor o desenvolvimento desse bairro que está ali no centro nevrálgico ali do Rio de Janeiro e passa desapercebido na correria do dia a dia, né? Essa plataforma, destacando aqui que o nome dela, né, ela foi apelidada de Território Inventivo, e esse projeto teve o patrocínio do Operador Nacional de Sistema Elétrico, ONS, que está localizado, né, cuja sua sede, né, está localizada ali no bairro Cidade Nova desde 2013. E essa parceria entre o ONS e o Circo Crescer e Viver aconteceu através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro. Volto com você aí no estúdio, Roberto. Muito obrigado, Cláudia Freitas. Belíssima reportagem. Muito obrigado. Quem passa ali pela Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro, quem passa pela Marquês de Sapucaí, no centro do Rio de Janeiro, não imagina esse monte de histórias, esse repositório de histórias. Cara, que fantástico. Ali surgiu o primeiro samba pelo telefone com Donga. Ali era a casa de Tia Ciata. Ali era a Praça 11, que durante muitos anos abrigou o Carnaval do Rio de Janeiro, desfiles do Carnaval. E tem um samba, né? Ó, Praça 11, tu és imortal. Se reportando, porque ali eram os antigos desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro. E ali, assim, o Darcy Ribeiro, ele teve a ideia de construir ali, de planejar com Oscar Niemeyer ali o sambódromo, que hoje é a Marquês de Sapucaí. E, puxa vida, é um repositório de histórias que você passa hoje pela Avenida Presidente Vargas, e foi assim um símbolo de modernização do Rio de Janeiro, de higienização. Era o governo de Getúlio Vargas na época e do Pereira Passos, no Rio de Janeiro, que botou abaixo ali, chamaram a cabeça de porco, que era os inferninhos, não é bem inferninho, eram os cortiços, e foi também no combate ali a várias, gripe espanhola, uma série de manifestações de doenças na época. Hoje, olha a Avenida Presidente, essa é de hoje, a antiga foto, né? Deixa eu olhar aqui. Olha, essa é a Avenida Presidente Vargas após a reforma urbanística, não é isso? Agora viraram ali hoje são duas pistas, é uma avenida moderna pra caramba. E ali também está localizado o Piranhão. Sabe o que é o Piranhão? É a sede da prefeitura, é o prédio da prefeitura do Rio de Janeiro, não sei porquê, apelidado de Piranhão, mas esse é o nome que todo mundo conhece lá. Poxa vida, então assim, um repositório de histórias que estão... Eu jamais imaginava que ali tinha mangue. Quem vê o Rio de Janeiro, quem passa pela Avenida Presidente Vargas, que vai ao Rio de Janeiro, e coincidentemente ontem eu passava com meu filho Pedro pela Avenida Presidente Vargas no Rio de Janeiro, ontem na parte do início da tarde, a gente conversava sobre a reforma urbanística no Rio de Janeiro. Agora jamais imaginava que eu encontraria ali esse repositório histórico, que ali estava essa localização toda da casa de Tia Ciata, que ali surgiu o primeiro samba pelo telefone com o Donga, que ali tinha um mangue. Meu Deus do céu, a Praça 11 todo mundo sabia que era, eu pelo menos sabia, tinha o conhecimento que era por ali. Mas muito boa reportagem da Cláudia Freitas, aqui no Direto da Redação, fantástica.